Sejam bem-vindos à nossa nona aula do curso Computação Básica para Desenvolvimento de Websites e Aplicativos. Nessa aula, nós vamos voltar a trabalhar com Broccoli, finalmente dando continuidade, e nela vamos fazer todo o exercício da tartaruga. Qual é o objetivo desse exercício? Como vocês vão ver, nós temos que fazer desenhos dentro dessa tela, utilizando os nossos comandos. Nossas opções de comandos agora no início são avançar e mover para trás, que não vamos utilizar agora. Como vocês podem ver, podemos escolher 4 distâncias diferentes para avançar. Vamos usar só a 100 por enquanto, depois vamos mudar. E podemos virar para a direita e para a esquerda, nossa escolha. E escolher qualquer uma das angulações. Vamos escolher com base nas que vamos precisar. Vamos, por exemplo, fazer esse teste com isso. Percebam que nós temos essas duas opções, uma tartaruga e uma lebre. Essa é a razão de o jogo se chamar tartaruga. É que você pode configurar para ir mais lento, para você prestar melhor atenção nos detalhes, ou mais rápido, para você acelerar caso você tenha cometido um pequeno erro, ou lá para o final que vai ser necessário, para fazer desenhos maiores. Percebam que além dessas duas que nós falamos, temos também o laço, que podemos repetir certo número de vezes, como 3, 4, 5 ou 360. Vamos então colocar para repetir 4 vezes, porque é um quadrado e ele só tem 4. Vamos iniciar. Pronto, fizemos o primeiro exercício, vamos para o segundo. Como vocês podem ver, nós mantemos a mesma quantidade todas as vezes. A gente mantém o nosso do exercício anterior para esse. Então vamos fazer o seguinte. Como vocês podem ver, nós temos um vir 90 graus. Como é um pentágono, não vamos virar 90 graus, vamos virar menos. 90 graus seria virar para cá, então vamos virar um pouco menos, vamos virar 72 graus. Nós mantemos o avançar 100, só que aumentamos o número de repetições para 5. Se executarmos, como vocês viram, funcionou. Vocês estão percebendo que agora nós temos a opção de definir uma cor. Vamos defini-la, que é a que ele está pedindo é amarelo pelo desenho. Mas vocês estão percebendo que o que estamos fazendo é definindo atributos para um objeto que vai se mover. É basicamente o mesmo conceito que nós utilizamos para o nosso último aplicativo, que utilizávamos para mover a bola pela tela. Bom, mas com o exercício, ele vai funcionar exatamente igual o nosso último, o pentágono, só que vamos reduzir um pouco a angulação para 45 graus, pois ela é menor, certo? Não, porque apesar de ela meio que parecer menor, nós meio que estamos virando aqui para fora. Se nós virarmos para a esquerda, isso seria quase verdade, como vocês viram, ele veio para a esquerda, mas foi para essa direção. Se usássemos mover para trás, talvez funcionasse, mas estamos utilizando isso. Então vamos usar para ele virar para a direita 144 graus. Não, creio que seja 120. Vamos testar. Temos que ir pela tentativa e erro, é 144 graus. Vamos testar. E como vocês podem ver, deu certo. E 5 repetições foi o suficiente para nós alcançarmos. Vamos agora para o nosso próximo exercício. Nesse exercício temos que fazer exatamente o mesmo que o anterior, mas além dele, no final nós temos que fazer esse traço que está mais distante. Mas se fizermos só como estamos fazendo até agora, se nós fizermos tudo até o final, vou aumentar a velocidade, ele vai ficar apontando aqui para cima, exatamente lá. Mas se nós só pegarmos e avançarmos 150, que é a distância necessária para alcançá-lo, ele vai fazer toda uma linha aqui. E não queremos isso. Então o que vamos fazer? Vamos usar essa nova opção, que é a levantar a caneta. Quando nós utilizamos ele, como vocês podem ver,
não faz caminho, não pinta enquanto nós estamos andando. Para voltar a pintar é necessário colocar em abaixar a caneta novamente. Depois temos que avançar os 20 que é necessário nesse ponto para pintar. Se fizermos isso, vamos conseguir pintar toda a estrela e o tracinho lá distante. Isso nos abre novas opções que podemos utilizar para pintar uma tela. E aprimorando aquele último exercício, vamos ter que fazê-lo novamente. Mas para 4 estrelas. E percebam que eles estão exatamente no formato de um quadrado. Isso é importante porque vamos executar aqui para ver como é o resultado do código anterior. Como vimos, tirando esse avançar 20, tudo deu certo. Então vamos fazer o seguinte, vamos chegar até esse ponto e duplicar o código que usamos para repetir a estrela. Então vamos reiniciar. Não deu certo, mas isso foi porque a estrela ficou mal posicionada em relação ao ponto que nós queríamos. Então, depois de abaixarmos, nós temos que mover essa estrela que veio daqui para um pouco para a direita, como por exemplo os 90 graus. Vamos testar, via direita 90 graus e vamos repetir. Esse provavelmente é o exercício mais difícil em questão de descobrir o que tem que fazer. Como percebemos, deu certo. E se executarmos novamente, copiarmos tudo isso aqui para baixo, também vai dar certo de novo. Mas não vamos fazer isso não. Mas por que não? Vamos tirar esse configurar, colocar ele aqui em cima e vamos fazer o seguinte, ao invés de fazermos isso, repetimos cada vez, vamos colocar um repita 4 vezes. Para fazer cada uma das estrelas. Como vocês podem ver, vai fazer a primeira estrela com isso, vai avançar para a segunda com essas opções e vai fazer a segunda com essa. Vamos para a terceira, fazer a terceira, vamos para a quarta, fazer a quarta, voltamos no início e acabou. E com isso fizemos o sexto. Fizemos o quinto e vamos para o sexto. O sexto exercício tem a mesma ideia que o quinto, mas ele é um pouco mais complicado. Como vocês podem ver, ou melhor, ele tem a mesma ideia que o quarto exercício, mas ele é um pouco mais complicado que ele. Por quê? Temos que em um ponto mudar a cor e ao invés disso temos que fazer 3 estrelas. Então, vamos colocar para repetir 3 vezes e vamos fazer o seguinte. Vamos ter que fazer as estrelas algumas vezes, vamos ver se assim já é o suficiente. Não, vamos ter que mudar a calibração para 144, eu acredito. Vamos aumentar a velocidade para testar. Não, aqui é 120. Precisamos testar sempre aqui, porque se nós não testarmos, vamos perceber que simplesmente não vai dar para saber qual é a resposta. É necessário testar para descobrir. Então vamos fazer o seguinte. Até agora sempre vemos a direita, mas vamos virar à esquerda nessa. Vamos manter a velocidade grande. E vamos perceber que esse parâmetro aqui parou aqui virado para cima da última vez. Vamos virar ele para o lado e vamos apontar para a linha. Perceba que foi bem fácil fazer esse exercício, mas isso porque já temos todos os anteriores de base. Vamos agora fazer aquele mesmo procedimento, levantar a caneta, avançar 100, abaixar a caneta e vamos avançar 50. Sim, 50. Caso erremos algum valor, podemos só executar novamente, trocando esse valor. Não precisamos nos preocupar muito com os detalhes. Ele nós podemos descobrir durante a execução. Esse é o sétimo exercício.
Vamos fazer o seguinte, vamos repetir o que fizemos no anterior. Por quê? Ele deu certo. Vamos aumentar um pouco a velocidade. Vocês devem estar percebendo que eu falei que esse exercício é um pouco mais demorado de serem feitos. Não é que eles apenas demoram para serem feitos, que você tem que testar várias vezes para descobrir qual é a configuração certa. Eles são um pouquinho mais difíceis de raciocinar em relação aos anteriores. Por exemplo, aqui nós percebemos que chegamos até esse ponto. Agora temos que fazer essas 4 linhas. Então vamos fazer o seguinte, vamos trabalhar com o que nós temos aqui, a partir desse ponto, e criar um loop 4 vezes, e temos que descobrir em qual posição temos que colocá-lo. Provavelmente vamos colocar depois desse levantar caneta, depois também desse configurar a cor para branca, vamos colocar assim. Depois que chegamos nesse ponto, nós vamos ter que fazer o seguinte, vamos ter que voltar. Como fazemos para voltar? Nós sempre tivemos essa opção disponível. Nós clicamos aqui em mover para trás e vamos voltar exatamente para o caminho oposto. E agora vamos fazer o seguinte, vamos colocar para ele virar 45 graus para vir daqui para cá. E depois vamos colocar para ele avançar novamente. Ou seja, nós levantamos e para fazer isso funcionar, nós vamos ter que novamente levantar a caneta. Nesse ponto. Percebam que, apesar de eu ter colocado esses aqui, esses dois aqui são configurados para mover daqui para cá. Então eles têm que ficar fora do loop. Vamos então executar novamente e ver se deu certo. Essa parte das estrelas nós já conhecemos, vou acelerar ela. Chegamos aqui. Como você pode ver, ele moveu em loop todas as vezes para virar. Isso pode parecer fácil de fazer, mas, por exemplo, eu tentei algumas vezes antes vir para cá, daí voltar, vir para cá e voltar. Não deu certo por conta das angulações. Vocês provavelmente também perceberam isso nos testes de vocês. Vamos para a questão 8, que é basicamente a mesma questão, só que um pouco mais complicada e demorada. Para vocês se fazerem, é bem simples. Você tem que mudar aqui de 4 vezes para 360 vezes. E mudar aqui de 45 graus para apenas 1 grau. O que significa? Vamos executar. Para vocês verem. Como ele está fazendo uma linha a cada 1 grau, e o desenho dela é bem pequeno, meio que cada linha vai se juntar à outra, formando uma lua cheia. Esse exercício é bem simples, não porque o exercício é simples. Como vocês podem ver, ele é bem grande. Vocês que estão achando simples, é porque fizeram todos os anteriores que levaram a entender como é esse. Se você entregasse para alguém, pedir para ele fazer de repente, ele simplesmente não vai conseguir. Esse exercício é o mesmo do anterior. Ele tem um pequeno problema mais de complexidade. Porque é o seguinte, vamos fazer tudo isso aqui, só que vamos tirar esse abaixar a caneta que nós utilizamos. Esse avançar fica, mas o abaixar a caneta sai. Por quê? Porque temos que encontrar a angulação certinha desse ponto. Vamos explicar como é que esse funciona. Temos que fazer tudo normal. Vou voltar a abaixar a caneta só para essa demonstração. Velocidade máxima. E depois desse pronto, vamos pegar a cor e mudar para preto, que é a mesma cor de fundo. Daí vamos, por exemplo, pegar um ângulo e virar. Ele está aqui no centro, apontado aqui totalmente para a nossa esquerda.
Então vamos virar para cá. Vou colocar, por exemplo, 120 graus. E vamos avançar. Não sei se 100 metros vai ser suficiente. Vamos testar com 50 de começo. E vamos duplicar tudo isso, só que fazendo com a linha preta. É claro que para fazer tudo isso, inicialmente precisamos levantar ela antes de voltar para trás, senão vamos fazer uma linha preta no meio do nosso desenho. É claro, podemos fazer isso, mas vamos fazer o seguinte, vamos tirar esse abaixar a caneta primeiro, para ver esse desenho da lua mais transparente, para nós acertarmos a posição. Vamos ver, se alguma coisa for modificada aqui, significa que nós erramos. Se não, significa que nós acertamos e só temos que retornar esse abaixar para o local certo. Caso vocês estejam achando difícil de visualizar, eu, por exemplo, fiz utilizando a cor vermelha ao invés de preta para testes. Vamos lá. Percebam como a circunferência é feita e percebam que ela está errada, ela se moveu demais. Significa que o nosso avançar tem que ser 20, não 50. Vamos reiniciar. Vamos fazer o seguinte, para deixar mais rápido, vou pegar essa parte do código e vou colocar ela aqui de fora. Porque assim vamos para uma pequena parte do problema. Percebam que ele fez a circunferência perfeita nesse ponto. Isso significa que acertamos a angulação, porque se tivesse colocado um pouco menos, ela teria dado algum problema. Vamos então reiniciar, retornar, devolver essa parte para cá, mudar a cor de volta para preto e agora o nosso código deve funcionar. É só esperar executar e vocês vão ver o desenho sendo feito. Como viram, nós fizemos a lua com perfeição minguante. A lua minguante com perfeição. É muito interessante como podemos fazer coisas muito interessantes. É muito interessante como podemos fazer esse tipo de coisa utilizando palavras tão simples. Agora, ao invés de utilizarmos elas tão simples como utilizamos até agora, temos todas as opções de Blockly que aprendemos até agora. E podemos utilizar qualquer angulação, qualquer distância, e podemos fazer o desenho que nós quisermos. Esse é o 10º desafio. Façam o seu próprio desenho, como bem entenderem, e principalmente se divirtam. Podemos simplesmente repetir o do anterior, ou, tecnicamente falando, fazer o desenho, fazer como funciona o desenho da bola que fizemos para aquele ponto. Ele seria um pouco complicado de fazer, mas em quesito, isso significa que a cada segundo nós teríamos que fazer o seguinte, temos que desenhar uma bola, como fizemos com a lua, no exercício 9, e a cada milissegundo temos que apagar o desenho da bola, andar um pouquinho para o lado e desenhá-la novamente. É assim que era feito no nosso aplicativo. Como vocês podem ver, nossa aula está chegando ao fim. Na nossa próxima aula, vou continuar no Blockly Games fazendo o nosso próximo exercício. Aqui vocês estão vendo, eu fiz como funciona aproximadamente a bolinha que nós fizemos dentro do Canvas. Ela faz o desenho e depois refaz o desenho todas as vezes, só que isso é feito muito rápido. Muito mais rápido que essa velocidade. Então, não é visível para os nossos olhos humanos. Então, vamos lá. Nosso próximo exercício, que vamos fazer na próxima aula, é o de filmes. Esse da tartaruga, vocês perceberam que ele foi bem rápido de fazer.
Em compensação, ele foi bem complicado para aqueles que tentaram. Vocês devem estar sentindo um pouco, mas nós não completamos esse objetivo. Para vocês completar o objetivo, vocês podem ver essa galeria para fazer desenhos bem mais complicados ou enviar para a galeria. Para isso temos que rodar o nosso programa inteiro até ele parar e é só clicar para enviar. Eu não vou fazer isso, pois não é necessário, e vamos continuar na nossa próxima aula com os filmes. Espero que tenham gostado da aula. Muito obrigado. Vejo vocês na próxima.